Olá pessoas, vamos para mais uma aula, ok? Antes de qualquer coisa, só reiterando, né? Escolham um lugar calmo, um lugar confortável, peguem o livro didático de vocês, o caderno de vocês, o estojo de vocês, tá bom? Tudo que vocês precisarem, caneta, lápis, corretivo, enfim. Peguem tudo, tá bom? E vamos se concentrar na aula, né? Vamos lá. A aula de hoje, gente, de português, é sobre flexão verbal. A gente já tinha começado a trabalhar o verbo, né? A classe gramatical verbo. E agora a gente vai se aprofundar mais, ok? Então, se forem surgindo dúvidas, vocês pausem o vídeo, vocês podem voltar, tá bom? Vamos lá. Flexão verbal. Primeiramente, como assim flexão verbal? Primeiro, vamos lembrar o verbo, né? O verbo, ele é uma palavra que eu vou usar para expressar uma ação, expressar um fenômeno da natureza, expressar um estado. Por exemplo, se eu falar estou triste, esse estou, ele está me ajudando a quê? A expressar um estado, né? Se eu falar choveu, esse choveu é um fenômeno da natureza. Se eu falar ela caminhou, esse caminhar é o quê? É uma ação. Para facilitar, a gente lembra o quê? Que o verbo, ele dá para ser conjugado. Então, se eu tenho uma palavra que eu consigo conjugar, ou seja, se eu falar eu jogo, tu jogas, ele joga, se eu posso modificar essa palavra desse modo, eu vou dizer que é um verbo, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? O verbo, ele vai ter flexão. Como assim flexão? São características que eu vou atribuir a esse verbo, dependendo de alguns contextos. Como assim? O verbo, ele vai ter um modo. Que seria esse modo? Todo verbo eu posso dividir em 3 modos. Modo subjuntivo, indicativo e imperativo, que a gente vai trabalhar melhor, ok? De qualquer forma, eu tenho que saber que a gente faz essa divisão para a gente conseguir enxergar a expressividade desse verbo. Ou seja, se eu quero passar uma ideia de certeza, um fato, uma coisa que é certa, eu vou usar o modo indicativo, por exemplo. Se eu falar assim, eu cantei muito, é uma certeza que eu tenho, não é? Esse verbo aqui, ele está expressando uma certeza. Agora, se eu falar assim, se eu cantasse, quando eu falo esse cantasse, ele não passa uma ideia de certeza, não. Pelo contrário, ele dá uma ideia de hipótese. Se eu cantasse, ou seja, são contextos diferentes, não é? Para isso, a gente divide, tá bom? O que expressa certeza, eu vou dizer que é indicativo. O que expressa hipótese ou uma incerteza maior, eu vou dizer que é o subjuntivo. E a gente também tem o imperativo. O que seria imperativo? Se eu falar assim, canta, canta agora. Esse canta aqui é como quase uma ordem, não é? Ou seja, ele soa mais imperativo, ok? Então, é só uma divisão que a gente faz para a gente conseguir entender melhor a expressividade desse verbo, tá bom? Por enquanto, não se preocupem tanto, que a gente vai trabalhar com calma cada modo, tá bom? Além do modo, a gente tem o tempo, que seria flexão de tempo. Todo verbo, a gente vai ter os tempos verbais, não é claro? Se eu falei que o verbo é uma palavra que eu vou poder conjugar, o que seria esse conjugar? Eu posso modificar para diferentes contextos, ou seja, se eu falar eu canto, é uma coisa atual, né? Parece que eu estou fazendo agora, ou seja, é o presente. Se eu falar eu cantei, parece uma coisa que já aconteceu, ou seja, é o passado, né? Que a gente vai dizer que é o pretérito. Se eu falar eu cantarei, parece que vai acontecer, ou seja, é o futuro. Então, por isso a gente precisa dos tempos verbais, ok? Então, vamos lá, por exemplo, o presente, né? Neste momento, ele caminha. Quando eu falo ele caminha, passa essa ideia justamente disso, de neste momento. Apesar de eu ter colocado neste momento, se eu retirar e ler só ele caminha, ainda assim vai dar uma ideia de momento, né? Do momentâneo, ou seja, do atual. Realmente vai parecer que é neste momento. Do mesmo modo, quando eu falo nós viajamos, já dá a ideia de passado. Então, se eu retirar esse ontem, eu vou saber que é uma coisa que já aconteceu, tudo bem? Que aqui a gente vai chamar de pretérito, tá bom? Apesar de significar a mesma coisa, gente, quando a gente está falando de termos gramaticais, a gente vai usar o termo pretérito, tá? E não passado, ok? E o futuro, por exemplo, quando eu falo entregarei sua mochila, dá uma ideia de futuro. Eu não precisaria colocar algo que me indicasse isso. Se eu tirar esse amanhã, eu continuo percebendo que isso aqui é futuro, tá bom?
Então vamos lá, a gente viu que tem flexão de modo e flexão de tempo. Então vamos para outras flexões. Por exemplo, flexão de número. Como assim flexão de número? O que seria número na gramática? O que a gente considera flexão de número? Será que é só o verbo que tem? Não, não é só o verbo que tem flexão de número. Por exemplo, se eu falar carro e eu falar carros, qual é a diferença? Carro parece que é só um, não é? Ou seja, é no singular. Quando eu falo carros, a única certeza que eu tenho é que é mais de um, ok? Ou seja, é no plural. E isso também vai servir para o verbo, ok? Essas duas denominações. Flexão de número no singular, por exemplo, Mike saiu. Beleza, só uma pessoa. E notem como é que o verbo tá? Saiu. Agora, no plural, Mike e Bernardo saíram. Notem como o verbo mudou. Ou seja, ele também precisa mudar para ele se adequar com o número. Ou seja, se é singular ou se é plural, tá bom? Isso em relação ao sujeito, tá, galera? Então, vamos lá. Além da flexão de número, a gente tem a flexão de pessoa. Cuidado, não confunda número com pessoa. Número é em relação a singular, plural, singular, plural, singular, plural, ok? Ok. Já a pessoa seria em relação a os pronomes, ok? Como assim? Quando eu falo eu, tu e ele. Qual seria a diferença? São pessoas diferentes, né? Pessoas do discurso diferentes, não é? Então, notem, quando eu falo eu cheguei cedo, eu estou falando o quê? Da pessoa eu, não é da primeira pessoa. Beleza, se eu falar tu chegaste cedo, seria a segunda pessoa, o tu, da segunda pessoa do discurso. Notem como o verbo está mudando, ok? Eu cheguei, como ele fica na primeira pessoa e como ele fica na segunda pessoa, tá bom? E também na terceira pessoa do discurso, que seria o ele. Notem como ele mudou, já virou outra coisa, virou chegou. Então, o verbo ele também precisa mudar para se adaptar às pessoas do discurso, ok? Então, só relembrando, número é em relação a singular, plural, e as pessoas é as pessoas do discurso. Quando eu falo, o verbo está em primeira pessoa, só posso ter duas opções. Ou ele está na primeira pessoa do singular, que seria a primeira pessoa do singular. Eu tenho três possibilidades. Ou é eu, ou é tu, ou é ele. Se é a primeira pessoa, é o eu, ok? Mas então existe pessoas do plural? Existe. Quando eu falo nós, falo vós e falo eles, é como se fosse essas pessoas. A única diferença é que está no plural. Como assim? Quando eu falo eu cheguei cedo. Estou falando a primeira pessoa no singular. Agora, se eu falasse nós chegamos cedo, eu estou falando a primeira pessoa porque eu não estou incluída? Se eu estou incluída, é a primeira pessoa. A única diferença é que além de mim tem outras pessoas, não é? Ou seja, é a primeira pessoa do plural, ok? Se eu falasse vós chegastes cedo, quando eu falo vós chegastes cedo, é a segunda pessoa do discurso no plural. Por quê? Porque eu estou falando em relação a você, mais outras pessoas, tá bom? Eu sei que esse termo tu e vós não é tão usado, né? O tu a gente ainda usa, de forma errônea, mas a gente ainda usa. A gente usa mais o você e o vocês, né? O vós tem essa ideia de vocês, tá bom? Então, quando eu falo vós, você está incluso, mais outras pessoas, ok? Então, é a segunda pessoa do plural, tá bom? E ele chegou cedo. Se eu falar eles chegaram cedo, ainda é uma pessoa de quem eu estou falando, não é? Então é sim uma terceira pessoa, só que é a pessoa do plural, tá bom? Além disso, né, além das flexões de modo e tempo, que a gente já viu e que a gente vai trabalhar melhor, tá bom? Não se preocupe em relação a isso. E a flexão de número de pessoa, né, que vocês perceberam que a gente pode mesclar, né? A gente tem que fazer isso, né, para a gente conseguir enxergar todas as pessoas, né, que é o eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá bom? A gente vai usar tanto o conceito de pessoa como de singular junto, tá bom? Singular e plural. Beleza. Além disso, a gente vai ter um outro tipo de flexão. E aqui talvez vocês fiquem um pouco confusos. Então, prestem um pouco de atenção, tá bom? Que vai dar certo. Flexão de voz. Como assim flexão de voz? Vamos logo para os exemplos, tá bom? Vocês prestarem atenção. Se eu falar, o aluno resolveu a prova. Beleza, o aluno resolveu a prova. Aí eu falar, a prova foi resolvida pelo aluno. A informação que eu estou passando é a mesma?
é a mesma, não é? Eu tenho lá uma prova, tenho lá um aluno e ele resolveu a prova. Eu consigo entender isso nas duas frases, não é? Beleza? Só que o que aconteceu aqui? Parece que eu alterei um pouco, né, a ordem da minha frase. Sim, aqui começa com o aluno e a prova está lá atrás, não é? E aqui é o contrário, parece que eu peguei a prova e trouxe para frente e o aluno eu joguei lá atrás. Aí notem o verbo, aqui está resolveu, aqui está foi resolvida. Como assim foi resolvida? Então, perceba o que aconteceu. O verbo, ele mudou. Ou seja, aconteceu uma flexão aí. Agora, por que aconteceu? Vamos lá. Nessa situação, gente, eu tenho o verbo, eu tenho quem fez a ação do verbo, né, que eu vou chamar de sujeito, tudo bem? Quem foi que fez? Resolveu. Quem resolveu? O aluno, não foi? Então, aqui é o meu sujeito, beleza. Ele resolveu o quê? Ele resolveu a prova. Então, essa prova é o complemento, não é? É a minha resposta. Resolveu o quê? A prova. Se é a minha resposta, eu vou dizer que é meu complemento verbal, tá bom? Ou objeto direto, não é? Ok. Então, aqui eu tenho uma estrutura. Começa com quem fez, que é o sujeito, o verbo e o que ele fez, ou seja, o objeto, o complemento. Até aí, tudo bem. Aqui já é um pouco diferente. Aqui eu tenho a prova, foi resolvida pelo aluno. Vou prestar atenção no verbo? Foi resolvida. O que foi resolvida? A prova. Beleza, mas quem resolveu a prova? O aluno. Notem que aqui, apesar do aluno ele ter resolvido a prova, no caso, ele não está em destaque, ele não está aqui na frente. Por que isso acontece? Porque quando eu tenho a voz passiva, eu vou dar o destaque para o que foi feito e não para quem faz. Notem que aqui o destaque está em quem faz, ou seja, é a voz ativa, é quem está fazendo. No caso, o aluno resolveu a prova, o aluno fez isso, o aluno. Aqui não, a prova foi resolvida, ou seja, eu vou dar ênfase ao que foi feito em si, ok? Aí depois eu digo quem fez, tá bom? Notem isso. Quando acontecer isso, essa estrutura, que eu estou dando mais ênfase para o que aconteceu, eu vou dizer que é a voz passiva. Essa voz passiva a gente pode dividir em duas, tá bom? Analítica ou sintética. Toda vez que vocês encontrarem o termo sintético, o que é algo sintético? Sintético é algo resumido, é algo menor, tá bom? Então, serve para vocês diferenciarem, ok? Notem, ó, aqui a frase não está pequena, parece que eu transformei ela em menor. Então, foi o que eu fiz. Na analítica, eu falei, a prova foi resolvida pelo aluno. Eu só mudei aqui a estrutura, não é? Beleza. Já na sintética, eu falei, resolveu-se a prova. Só falei isso, resolveu-se a prova. Eu passei a informação que eu queria, que é que a prova foi resolvida, e mais nada, porque é isso que me interessava. Agora, o aluno interessa? Notem, aqui ele interessa, porque aqui é voz ativa, aqui é importante saber. Aqui já não é tão importante assim, eu até disse, mas para mim não é tão importante não, porque aqui eu foquei na prova, para mim a prova é importante, saber se foi resolvido ou não para mim é importante. Aqui eu estou dando tanta ênfase na prova, no caso, que eu nem disse quem foi que resolveu, eu só falei, resolveu-se a prova, ou seja, o que eu precisava saber, que essa prova foi resolvida, pronto, eu sei. Quando acontecer isso, eu vou dizer que é a voz passiva sintética, tá bom? Ou seja, porque a informação ela foi reduzida. Eu só sei o que eu preciso saber, no caso, tá bom? Além dessas duas, tem também a voz reflexiva. Como assim voz reflexiva? Reflexo da ideia de quê? Da ideia de uma coisa indo e voltando, não é? É tipo isso. Ó, notem, o menino se cortou. Prestem atenção no verbo, cortou. Quem cortou, né? Quem fez essa ação? O menino? Beleza. Agora, cortou o quê? Ele fez essa ação onde? Fez como? Eu tenho aqui o se. Como assim se? Esse se aqui, ele está representando o quê? Que ele cortou ele mesmo, não é? Se eu falar, eu me cortei. Esse me está dando a ideia que eu fiz em mim mesma. Então, quando eu falo, eu me feri, eu me cortei, eu fiz a ação, mas eu também sofri a ação, não foi? Se eu fazer e ao mesmo tempo eu sofrer, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer que é a voz reflexiva, porque ao mesmo tempo que eu
seria a ativa, né, da situação. Por quê? Porque o sujeito, ele tem um destaque. Ao mesmo tempo, o sujeito, ele é quem está sofrendo. Ou seja, é como se eu estivesse unindo essas duas vozes. Então, eu vou dizer que é a voz reflexiva. Bom? Enfim, depois de toda essa informação, vamos resolver um exercício, né, para a gente visualizar isso melhor. Indique em que voz verbal estão os verbos a seguir. Então, vamos lá. A prova será adiada. Notem, a prova será adiada. É quase a mesma estrutura daquela que a gente viu, não é? Na verdade, é a mesma estrutura, mas a frase é parecida. Então, vamos avaliar. Quando eu falo que a prova será adiada, eu estou dando ênfase em quê? Na prova. Aí diz uma coisa. A prova é quem está fazendo a ação ou quem está sofrendo? Quem está sofrendo, não é? Ela que está tendo alguma atitude em relação à frase? Não, ela está sofrendo, ela vai ser adiada. Se ela está sofrendo, ela é voz passiva, tá bom? No caso, voz passiva analítica, tá bom, gente? Porque aqui eu consigo ver a estrutura inteira, tá? B. Crianças brincavam na neve. Quando eu falo crianças brincavam na neve, notem um verbo, tá bom? As crianças, elas estão fazendo ação? Estão, né? Eu estou dando uma ênfase a elas? Estou. Então, seria a voz ativa, ok? Beleza. Item C. Reformam-se roupas. Reformam-se roupas. A ênfase aqui está em quem? Está em quem está sofrendo, né? No caso, as roupas. Estão sofrendo o que? Elas estão sendo reformadas, ok? Ou seja, já sei que é voz passiva, que a ênfase aqui é quem está sofrendo a ação, ok? Só que percebam, é como se tivesse reduzido, né? Ou seja, é voz passiva sintética, ok? Notem a diferença, ó, dessa que é analítica para essa que é sintética, tá? D. Ela se cortou. Ela se cortou. É que nem o exemplo que a gente tinha dado, né? Ela está fazendo a ação e ao mesmo tempo ela está sofrendo a ação, ou seja, voz reflexiva, ok? Vamos para o item E. Quando eu falo, eu fui enganada, esse sujeito, ele está fazendo a ação ou ele está sofrendo a ação? Vocês percebem o quê? Que esse sujeito, ele está sofrendo a ação, não é? Ele, no caso, eu fui enganada. É uma voz passiva, tá bom? E é isso, gente. Vamos finalizar a aula, tá? Só relembrando de vocês acessarem o site da escola, acompanharem a agenda digital de vocês, fazerem o exercício da agenda digital, que eles serão corrigidos, tá bom? Acompanhar o canal da escola, reverem as aulas. Se vocês não entenderam bem essa aula, vocês vão poder rever à vontade no canal, tá bom? Não só essa, como outras aulas. E até a próxima aula.